Senhor Deus, nós colocamos, Deus, esse momento, pedimos que o Senhor ilumine, Deus, os nossos corações, para que possamos, Deus, ministrar, Deus, na graça do Senhor, e entender e compreender a palavra, e que ela realmente possa fazer diferença nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos na parte que fala, nessa sexta mensagem, estamos na parte que fala da consequência do pecado de Davi, ainda neste mundo, né? A consequência do pecado de Davi, ela foi ainda neste mundo, né? Foi ainda neste mundo. Então, nós cremos assim que, o que acontece? Aquilo que não for acertado aqui, vai ser acertado lá. A Bíblia diz que, se você está indo com o teu inimigo pelo caminho, você, antes de chegar no final, você acerta com ele. Acerta as contas com ele, porque se você não acertar as contas com ele, quando chegar lá, você não vai ficar para trás nenhum centavo, você vai ter que pagar até o último centavo. E qual que é o final desse caminho? É o final da vida. Depois que morreu, se não acertar as contas aqui, então, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas, puxa vida, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele meteu esse negócio grave, ele pagou tão terrivelmente, as consequências parece que foram até mais do que a gente, muito mais do que a gente vê por aí. Tem gente que a gente vê fazer essas coisas e não teve consequência nenhuma quase. Tem ou não tem? Ele não acertou com o inimigo enquanto estava no caminho, vai acertar lá, vai ter que pagar até o último centavo. Então nós queremos que no caso de Davi, né, a consequência foi bênção na vida dele, porque ele, não me entendam mal, não é que a consequência não é bênção, mas num certo sentido, né, porque pelo menos ele acertou o que ele tinha que acertar aqui. A hora que chegar lá, não vai ter nada para acertar. Já resolveu aqui no sentido de que ele se arrependeu, ele pediu perdão, né, e também que ele pagou as consequências aqui, né. Mas olha, vamos ler o texto então, a respeito de Davi. Quer dizer, o texto é mais longo, mas vamos ler o que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma parte aqui para a gente, né, entender. Não dá para pôr tudo, que é muito longo, mas eu, quando preparei a palavra, eu leio o texto inteiro, eu avalio o contexto e tal, e eu ponho a parte principal aqui para a gente ler, para senão não dá tempo. 2 Samuel 12, de 10 a 14, né? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Quer dizer, aqui não desprezou a mulher de Urias, e nem o Urias só, e nem o marido da mulher. Desprezou, em primeiro lugar, o mais grave aqui, que foi, o pecado dele foi contra Deus. Esse foi o mais grave. Lógico que pecou também contra Urias, contra a mulher de Urias, contra todo mundo, mas o pecado mais grave aqui é contra Deus. Então, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante toda a Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto destes motivo a que blasfemas os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Blasfemaste os filhos do Senhor, quer dizer, ele deu mau testemunho, né? É o mau testemunho, envergonhou o nome do Senhor. Os inimigos, está vendo, o pastor lá, pastor, pessoa faz pecado, os caras não falam, não envergonha, a pessoa não fica. É o que acontece, a questão do mau testemunho. Mas para nós entendermos essa questão, né, do pecado e outras questões também na Bíblia, mas principalmente a questão do pecado que nós estamos ministrando hoje, né? Como eu já disse para os irmãos, tem coisas que as consequências já são nesse mundo, tem coisas que não. Tem pecados que as consequências já são em outro lugar, né? Porque aqueles pecados que são mais, ninguém ficou sabendo, que são mais no interior do coração,
esses não vai ter consequência aqui, provavelmente. A menos que você seja um crente, você está se arrependendo deles, aí Deus vai trabalhar tal. Mas normalmente não vai ter consequência dele aqui. Aí vai responder lá. Então tem pessoas que a gente fala, nossa, mas você viu? Que exemplo, né? Nunca adulterou, nunca fez isso, olha. Mas a mim me parece até que esse cara parece até que é melhor que Davi. Mas acontece o seguinte, que lá na hora H vai expor o que estava no coração desse cidadão. E muitas vezes pode ser que o que estava no coração dele só não fez o que Davi fez, e mais o dobro do que o Davi fez, porque ele não teve oportunidade muitas vezes. Porque a questão é que tem gente que tem oportunidade. Porque você veja, Davi, ele viu a mulher lá e mandou o servo falar e traz ela. Quer dizer, ela na verdade ela nem tinha muita opção de dizer não, porque naquele tempo uma ordem do rei não se dizia não, né? Embora eu acho que ela participou também, ela podia arriscar a morte, ela podia arriscar ser morta e falar não vou. Mas, e outro texto também não mostra em nenhum momento algum constrangimento da parte dela, pensando em pelo menos recusar, né? Então acho que ali no caso foi os dois mesmo, né? Mas veja bem, então, o que acontece? Precisamos entender uma coisa aqui. Esse texto aqui, ele para nós entendermos bem a Bíblia, nós temos que interpretar a Bíblia, tem gente que interpreta a Bíblia de que jeito? Para favorecer aquilo que ele gosta. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, os homossexuais. Então eles têm a Bíblia igual a nossa também, eles interpretam a Bíblia também. Interessante, né? É interessante. Eles interpretam, mas eles não vão procurar aqueles textos lá de Romanos, que fala do pecado, homem com homem, mulher com mulher, aqueles pecados, né, lá do Velho Testamento, lá que, né, o homem com homem a sentença era a morte e tal. Eles não vão procurar nada disso, eles vão procurar um textinho lá, onde Davi, né, fala que o amor dele por Jonas era maior do que o amor por mulheres. Então o que acontece? As pessoas interpretam a Bíblia assim, normalmente, mas que a Bíblia, né, ela precisa ser interpretada do jeito que ela é. Nós temos que tentar entender a Bíblia, e não termos já um pensamento fixo e procurar achar textos que concorde com aquilo. Lembrei do texto que eu pus. O nosso coração, ele é corrupto e enganoso. Então, se a Bíblia diz que o nosso coração, ele é corrupto e enganoso, e tem um texto que fala até que ele é desesperadamente corrupto. Então, aonde está o nosso maior inimigo? Né? No fundo, o nosso maior inimigo não é nem o Satanás, sabia? É o nosso coração. O inimigo a ser vencido. Eu creio que Satanás talvez ele é o maior inimigo, sim, mas ele não é o inimigo a ser vencido, porque Satanás já foi vencido na cruz. Agora, para nós, o nosso maior inimigo a ser vencido está dentro de nós, somos nós mesmos, é o nosso coração. Olha que terrível, né? Olha que terrível. Então, o que acontece? O coração é corrupto e enganoso. Por que as pessoas interpretam a Bíblia tão errado assim? Muitos, né? Não todos, lógico, mas hoje na igreja moderna. Por que tão errado assim? Porque o coração enganou. O coração do homem, ele é corrupto, é desesperadamente corrupto. Ele é carne, ele quer dar um nó, ele quer dar um chapéu, ele quer, entendeu? E aí o que acontece? A pessoa vai interpretar a Bíblia para favorecer aquilo que ela gosta. É terrível isso. É terrível. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: esse texto aqui, nós lemos aqui a respeito da história de Davi. Então, se nós avaliarmos aqui o texto, o contexto, né, a narrativa toda, isso daqui, ele é um texto descritivo. Ele é um texto descritivo. Então, nós temos que fazer sempre uma distinção entre um texto que é descritivo, isto é, um texto que é narrativo, né, que está narrando alguma coisa, e um texto que é normativo, entendeu?
Então, o que é um texto descritivo e um texto normativo? Então, esse texto aqui, a história de Davi, ele é um texto descritivo. Então, descritivo, o que seria? Descritivo ele está descrevendo uma história, ele está descrevendo um fato, ele está descrevendo algo que aconteceu, correto? Então aqui primeiro, ele descreveu aqui duas coisas, o texto, o texto amplo, todo ele, é que aqui eu li só um pedaço, mas o texto todo, aqui o contexto todo da história aqui de Davi. Primeiro ele descreveu o pecado de Davi. Então, o escritor aqui, no caso Samuel, né, ele descreveu. Ele descreveu. Então, o texto é descritivo. Então, ele descreveu aqui primeiro o pecado de Davi. Depois ele descreveu o quê? A sentença. Entendeu? Então, é uma história. Então, você vai lá e você começa a ler do versículo Gênesis. Né? Gênesis. Você pega Gênesis do capítulo 36 até 45, até os 50, não me lembro. Tem uma batelada de versículos ali. Tem uns 10 versículos que conta a história de José. Então ele é um texto descritivo, porque ele está descrevendo uma história. Entendeu? E aonde está a diferença aqui? Eu não quero me deter muito nisso aqui, porque a minha pregação hoje não é sobre interpretação da Bíblia. Mas nós vamos cair em pecado se nós não tivermos, né, um mínimo de sabedoria para interpretar a palavra. Então, queria dar alguns exemplos aqui, mais alguns exemplos do que é um texto descritivo. Por exemplo, o lenço do apóstolo Paulo, né? É um texto normativo ou é um texto descritivo? O lenço do apóstolo Paulo é um texto descritivo. Ele está descrevendo um fato. Os apóstolos estavam fazendo isso, estavam fazendo aquilo, e acontecia tanto milagre, que teve uma situação que não deu para o apóstolo ir lá, e ele falou, leva então um lenço, se a necessidade lá está tão grande assim, leva então um lenço. Quer dizer, é um texto descritivo, é uma narrativa, está narrando um fato, uma história, é igual a história de José, tem 10, 15 capítulos lá, só narrando a história de José, é um texto descritivo. É um texto descritivo. Um outro texto descritivo, a jumenta falou. Então ele estava narrando a história de Balaão, e estava narrando a rebeldia de Balaão, e aí entrou a jumenta no meio, e a jumenta falou. Entendeu? É um texto descritivo, é uma narrativa. Entendeu? Preste bem atenção que depois vocês vão entender quando eu estiver terminando de explicar. Um outro texto descritivo, por exemplo, o dia de Pentecostes. Ele é descritivo. E o escritor, no caso Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, ele está fazendo uma narrativa, ele está descrevendo um fato que aconteceu. Correto? Então agora nós vamos para o texto normativo. O que é um texto normativo? Né? Então quando Jesus, ele não está contando uma história, ou Paulo, ou qualquer um dos outros apóstolos, ele não está contando uma história, ele não está narrando um fato que aconteceu, ele simplesmente fala para você assim, arrependei-vos, raças de víboras, ou arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Aí é um texto descritivo? Não. Aí não. Entendeu? Aí não é um texto descritivo, aí é um texto normativo, que significa que ele está passando uma norma. Entendeu? Ele está lançando um princípio, ele está determinando uma norma. Então quando ele diz, ele não está narrando nenhum fato, e ele olha para você e diz, arrependei-vos, que está próximo ao reino dos céus, isso vale para você e para toda a humanidade, em hoje, amanhã e depois e para sempre. Correto? Um outro texto, né, normativo. Buscai a Deus, ele não está contando a história de ninguém não, ele fala, buscai a Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está te dando uma ordem.
Isso é um princípio que vale para todos e eternamente. Correto? Um outro texto. Quando ele diz perdoar a todos, que você tem que perdoar 70 vezes 7, não é um texto descritivo, ele não está descrevendo uma história, é um texto normativo, ele está lançando uma norma. Então, o que acontece? Quando é um texto normativo, ele está lançando uma norma, ele está lançando um princípio, então vale para todos, para sempre. Vai acontecer com aquilo que ele falou, vai acontecer na vida sua se você não fizer. Falou, arrependei-vos, está próximo ao reino dos céus. Arrependei-vos, senão vocês vão queimar no fogo do inferno. Isso aí vale para todo mundo, isso aí não vai mudar. É uma norma que ele está lançando. Agora, quando ele lança um texto descritivo, por isso que muitas pessoas também levam muito a ferro e fogo aquele, né, texto lá do Atos, né, que orando em línguas e tal. E, aliás, o livro de Atos é o livro mais descritivo da Bíblia. Todos os evangelhos são bem descritivos. Por quê? Eles geralmente descrevem a história de Jesus, né? Mas só que nessa descrição ali da história de Jesus, que os evangelhos narram, tem Jesus ali lançando muitos princípios também, falando muitas coisas que eram princípios, né? Então, mas o livro de Atos dos Apóstolos praticamente, praticamente, acho que 80%, 90% do livro de Atos, ele é descritivo. Está narrando a história dos apóstolos. Porque o próprio livro já diz, Atos dos Apóstolos. Se você lê sem meditar, sem prestar muita atenção, você nem percebe isso. Eu era novo convertido, eu lia, eu nem percebia isso. Por isso que eu percebi, falei, nossa, mas isso aqui está contando toda a história da vida dos apóstolos, né, daquele povo que vivia com os apóstolos, enfim, ali, né, que caminhava junto com os apóstolos. Então, é um texto totalmente narrativo. Então, o que acontece? Essa situação aqui, que aconteceu com Davi, ela com certeza não vai acontecer, com certeza. Aqui está lançando o texto, quando ele é descritivo, está descrevendo a história, não significa que Deus não está nos ensinando algo, não significa que Deus não está transmitindo algum conteúdo, não significa que não tem alguns princípios inseridos ali, mas aquilo ali não dá para ser levado ao pé da letra. Quando eu digo não dá para ser levado ao pé da letra, não me interprete mal. Não é que tem coisas na Bíblia que você não deve obedecer direito. Não. Eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado na interpretação. Por quê? O que acontece? Se o texto é descritivo, não é absolutamente uma ordem dada para que todos obedeçam. Entendeu? Então o que acontece? Aqui está descrevendo as consequências do pecado de Davi. Um princípio está lançado aqui, né? Sabemos que aquele que pecar vai ter consequência, mas não significa que a consequência vai ser igual para todos, correto? Agora, quando o texto ele é normativo, é uma norma, aí é meio complicado, aí o negócio vai ser mais ou menos, né, igual para todos, porque é uma norma, ele está dando um princípio. Mas aqui então, por exemplo, eu falei de Atos, um texto que é muito distorcido, muito distorcido. Entendeu? Então é um texto descritivo, lá em Atos dos Apóstolos. Que Paulo e Silas estavam presos, estavam na cadeia, aí eles começaram tomando chicotada, cantando louvor. Oh, lindo isso, né? Tomando chicotada e cantando louvor. Aí as portas da cadeia, as grades da cadeia se abriram. E aí o que acontece? O carcereiro falou, agora eu vou morrer, porque vou deixar os presos fugir. Ele falou, não precisa ficar preocupado, nós não vamos fugir. E começaram a pregar para ele. E aí o que eles falaram? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O carcereiro falou, vou crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Esse é o texto mais distorcido da Bíblia. Entendeu? Então o que acontece? Esse é um texto descritivo. Então, Lucas, que é o escritor de Atos, ele estava descrevendo um acontecimento. Não significa que aquilo ali seja um princípio e que vai valer para todos. Fala a verdade para mim. Todas as pessoas que creem no Senhor Jesus vai salvar ele e a casa dele também? Não. Primeiro que isso é o bom senso, diz que não, os fatos diz que não, e a Bíblia também tem.
dezenas, talvez até centenas de textos que são claros, que diz que não é assim. Por isso que tem gente que acha que a Bíblia tem um lugar que está se contradizendo. Não, está se contradizendo porque você não estudou direito. Então aquilo ali é um texto descritivo. O Lucas estava descrevendo um fato que aconteceu. Não significa que vai acontecer com todos aquilo ali daquela mesma maneira. Significa o quê? Que é possível. Então, quando é um texto descritivo, é bom abrir o olho. Porque é possível que aquilo ali, seja bom ou seja ruim, aconteça com você, mas não é uma garantia. Mas quando é um texto normativo, é uma garantia que aquilo ali vai acontecer. Porque se aquilo normativo já diz, é uma norma, é um princípio, é uma ordem. Então, aí se você não fizer, o que é que acontece? Mas nós não podemos achar que esses textos descritivos são menos importantes. Não, eles também querem nos transmitir conteúdo, dá para a gente aprender muito com esses textos. Por exemplo, um texto assim que é descritivo. Jesus montado no jumento e a multidão atrás. É um texto descritivo. Não significa que isso é uma ordem para todos, que todos têm que andar de jumento. Não significa que todos vão ter que andar de jumento, que ninguém vai poder ter um carro. Não significa que carro é pecado. Não significa que você tem que andar, que todo mundo tem que andar com a multidão atrás, né? Mas o que acontece? Dá para a gente observar algumas coisas ali. Aí você olha, você fala assim, o Papa, né? E se diz seguidor de Jesus. Embora se dizem mais seguidor de Maria, mas em alguns momentos também se dizem também seguidor também de Jesus, né? E o Papa, ele não anda de jumento, ele está sentado numa cadeira de ouro. Sabia que a cadeira que o Papa senta lá é de ouro, né? Não é banhada não, ela parece que é de ouro mesmo. Uma cadeira de ouro, quanto que não vale? Irmãos, o Vaticano é do tamanho é menor que o Vale das Acácias, o país do Vaticano. Mas é um dos países mais ricos do mundo, né? E é do tamanho do Vale das Acácias, o país do Vaticano. Entendeu? Então, a cadeira de ouro. E aí, os apóstolos de hoje, como é que eles estão? Estão andando de jumento? Eles não estão andando de jumento. Eles estão de avião, mansões, fazendas. Então não é um cenáculo, não é um porão onde Jesus se reunia com os discípulos. Não, o negócio é chique hoje. Então o que acontece? Significa o quê? Significa que tem que ser levado ao pé da letra. Os apóstolos de hoje, o Papa de hoje, ele tem que andar de jumento? Não. Mas aquilo ele está transmitindo alguma coisa, né? Está transmitindo alguma coisa. Os homens de Deus de hoje teria que ter a mesma humildade que se dizem seguidores. A mesma é impossível, não me entenda mal. Mas teria que desejar essa humildade, pelo menos desejar essa humildade de Jesus. Ele está passando ali um conteúdo, está passando ali uma ideia, mas não pode ser levado ao pé da letra. Esses textos que são descritivos. Agora, uma coisa que é descritiva, igual esse texto aqui, ele está descrevendo uma história. Então, é bem provável que possa acontecer com você também, parecido com o que está ali. Mas a maneira pode ser diferente, pode ser que você, em vez de ser aqui, essa vergonha toda, esse pagamento todo aí, vai ser lá. Porque a Bíblia diz que aquilo que não for resolvido aqui, vai ser exposto tudo lá. Como nesse caso de Davi, já expôs tudo aqui, eu acho que lá já vai estar resolvido. Então tem gente aí que acha que está muito por cima da carne seca, mas chegando na hora lá, quem vai estar por cima da carne seca é Davi, porque o problema dele resolveu aqui mesmo. Correto? Mas aqui são coisas terríveis que aconteceu aqui. O adultério, e aí então vem a sentença, ó. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti.
tomarei tuas mulheres à tua própria vista, te darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas, em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o sol e perante toda Israel. Quando diz aqui perante todo o sol, perante Israel, todo o sol, irmãos, é o que eu falo aqui, o céu, o inferno, todo mundo vai ficar sabendo. Aquele pecado que a gente levar de estimação lá para o céu e não confessar e não se arrepender, aquele que a gente tem bem consciência, assim, tal, mas tem vergonha de falar, de confessar e levar lá para o céu, vai ser exposto no grande dia. E pode ser que não seja um adultério, pode ser que não seja um roubo, pode ser que não seja uma coisa dessa, mas pode ser que sejam coisas do coração. Por isso que a gente tem que orar e buscar a Deus, para Deus. O próprio Davi fala: dá-me um coração puro, restitui em mim um espírito inabalável. Então, ele sabe que ele não dá conta, então ele pede a Deus que dê esse coração, que mude o coração dele. Então, as consequências aqui, elas foram terríveis, lógico, também pela posição que ele ocupava, mas também porque ele se arrependeu. Então, há situações em que parece, bom, a pessoa se arrependeu, a consequência foi maior. Se ele não tivesse se arrependido, a consequência seria menor. Não é que ela foi maior porque ele se arrependeu, é porque como ele se arrependeu, a consequência foi imediata. Se ele não se arrepende, a consequência pode vir depois. Tem um texto, em Eclesiastes, que é tremendo, que diz assim, que o homem, ele está inteiramente disposto a praticar o mal, porque ele sabe que a sentença demora para ser executada. Olha que coisa terrível, irmãos. O texto, eu falei aqui meio que com as minhas palavras, mas é bem isso que está dizendo o texto, Eclesiastes. Que o homem, ele tem o coração inteiramente disposto a praticar o mal, porque ele sabe que a sentença demora. Olha que coisa terrível. Então, se você está praticando o mal, porque você sabe que a sentença demora e não se arrepende, a pessoa pode estar praticando o mal e está de boa lá. Hein? Você olha assim e fala: nossa, mas eu estou me lascando todo aqui na igreja, estou dando dízimo, estou pedindo perdão para minha mulher todo dia, estou passando vergonha com o pastor me deu uma dura lá, acho que segundo a Bíblia, o correto era me humilhar. O cara ali não está fazendo nada disso, ele pensa que está de boa. Meu amigo, vai chegar a vez dele. Vai chegar a vez dele, meu amigo. Vai chegar a vez dele. Então, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Não tem jeito, o que você semear, é isso que você vai colher. Entendeu? Só que é o seguinte, se você não colher agora, você vai colher depois, mas você vai colher. Sabe, você pode ficar devendo para todo mundo, você pode dar chapéu em quem você quiser. Se você acha que você vai se dar bem, se você acha que você vai fazer como aquele povo lá que vi na televisão ontem lá, lógico que não são crentes, são bandidos, mas eles faziam lá um cambalacho com o gerente lá, e faziam um empréstimo no nome de outra pessoa, tiravam um dinheirão, não sei se os irmãos viram lá, aí foram presos ontem. Então, mas tem gente que vem e dá o chapéu. Mas certa vez eu tinha um funcionário meu, e um funcionário antigo, funcionário assim, sei lá, tinha até uma certa confiança pela amizade que a gente tinha, pelo tanto de tempo que a gente conhecia, mas eu mais ou menos já percebia que ele era meio malandro. Aí roubaram uma vez os talões de cheque meu lá, a bolsa, tinha uma bolsa com bastante talão de cheque dentro, que nos restaurantes usava muito, Aquele tempo era só cheque, cartão já existia, mas usava pouco, entendeu? E a gente, como comerciante, nunca usava cartão, O cartão quem dava era o cliente. Então, roubou o meu talão de cheque. Aí, bom, tá bom. Fui lá, fiz o BO lá na delegacia, roubaram o talão de cheque. Aí começaram a dar cheque para tudo quanto é lugar. E aí eu comecei a desconfiar. Porque eu comecei a desconfiar dele, mais um cara lá, porque o seguinte, cara, ele estava em campanha política, Ele estava fazendo campanha para vereador. E aí, comprou camiseta para campanha política, comprou um monte de coisa, o partido ainda por cima batia e tal, entendeu? Aí eu comecei a desconfiar. Quando foi um dia, alguns dessas pessoas que pegavam o cheque roubado, que vendia o negócio para ele, pegava o cheque roubado, ia lá mostrar o cheque para mim. Eu falei: já dei o BO na delegacia, já dei parte da delegacia no dia que eu roubou isso aqui. Isso aí, você não pegou o documento do rapaz, foi pegando o cheque assim,
Aí, problema seu, não tem como, né, tal, papapá. Então, o pessoal vinha e trazia os cheques para mim, né? Aí chega um dia, eu olhei atrás do cheque para estar assinado por ele, cara. Sabe que é o seguinte, o que acontece? Nós lá no restaurante, né, você vai comprar as coisas, você dá um cheque, você assina atrás, é uma mania, um costume. Eu acho que foi uma força do hábito, ele deu a vista dele lá atrás, né? Falei, Deus amado, né? Então, o que acontece? A pessoa, né, e eu sei que por fim, a gente mandou ele embora e tal, e nem deixou por aí porque a gente não tinha prova, aquela prova ali parece que era meio insuficiente, ia dar um rolo danado. E eu também, quando é funcionário assim também, a gente na época não sabia se era certo detonar com o cara ou se não, né? E aí eu sei que acabou ficando para lá. Então, e ele enganou bastante gente, ele e esse amigo dele, entendeu? Então, esse povo meio malandro consegue enganar o povo aqui? Ah, eu estou fazendo, engana a gente, né? Mas irmão, Deus ninguém vai enganar não, irmão. Um centavo que você ficar para trás, vai ter que pagar. O juízo de Deus é justo. Eu fico impressionado que tem gente que acha que, Deus vai fazer justiça. Deus amado, justiça? E esse povo que fala que Deus vai fazer justiça na vida deles, são os mais perversos. Vai fazer justiça, o primeiro a ser fulminado vai ser ele. Deus amado, não faz justiça comigo. Não, Pai, Deus, tem misericórdia de mim. Você entendeu? Faz justiça não, Pai. Se alguém me deu um prejuízo aqui, Senhor, tem misericórdia de mim e dele também. Não faz justiça não, Senhor, pelo amor de Deus. Porque aí eu vou ser fritado também junto com ele. Entendeu? Deus tem misericórdia. Então, irmãos, agora, olha o que disse no versículo 13 aqui, o Davi. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, o teu filho morrerá. Quer dizer, não sei se é isso, mas o que parece dizer aqui é o seguinte: pô, esse menino vai ser mau testemunho para o resto da vida, que não tem nem culpa disso, entendeu? Então, ele vai morrer. Mas não foi injustiça com o menino? Isso aí, irmãos, isso aí se Deus desse para entender tudo de Deus, Deus não seria tão grande. Tem coisas que é grande demais para a gente entender. Não dá para explicar tudo, não tem jeito. Tem coisas que para nós que somos mortais, por enquanto, não dá para explicar. São inexplicáveis. Mas enfim, então, as consequências, elas são certas, elas são garantidas. Mas quando o texto, ele é descritivo, ele só está descrevendo uma história, não significa que a consequência vai ser igualzinha para a gente. Ela pode ser diferente. Agora, quando o texto é uma ordem, bom, ela vale para todos. Se a Bíblia diz, se não fizer isso, você vai queimar no fogo do inferno, ela vale para todos. E é em todas as épocas, e é em todos os tempos. Então, nós temos que... esse é um dos princípios, são muitos, irmãos, mas um dos princípios que a gente precisa observar, né? Para não interpretar errado. Um texto bom que eu falei, né, que ela descreve bem o que acontece muito, é aquele do carcereiro, né? Que as pessoas às vezes interpretam aquele texto como se fosse uma ordem de Deus, ou como se fosse uma determinação de Deus, como se fosse um princípio, uma norma que Deus estivesse estabelecendo ali, e aquilo ali seria válido para todos. Não, aquilo ali foi descritivo, ele estava simplesmente descrevendo o que aconteceu ali naquele lugar, né? Então, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Creio que porque a casa dele também tinha sido chamado para o arrependimento, e iam se arrepender. Então, 24, vamos avançar então. Você vê que Davi aqui, segundo alguns estudiosos, né, dizem que demorou em torno de, alguns falam 7 ou 8 meses, para ele se arrepender. Ele permaneceu com esse pecado. Então, ele até o dia que o profeta foi até ele, falou com ele,
contou aquela história da cordeirinha, né? E aí ele falou, mas quem fizer isso, né, tem que morrer. E apesar, de repente tem gente que não conhece a história da cordeirinha, então deixa eu contar. O profeta chegou para Davi e falou, olha, tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos cordeiros, muito rico. Mas tinha um homem pobre que só tinha uma cordeirinha e ele criou ela na mamadeirinha ali no colo. Então um dia esse homem rico, né, quis fazer uma grande festa, e em vez de pegar uma das muitas cordeirinhas que ele tinha, foi e pegou a única cordeirinha do homem pobre e matou para fazer a grande festa. O que você acha que a gente deve fazer com um homem desse, Davi? O que Davi falou para o profeta? Esse homem tem que morrer, isso é muito grave, né? Aí o profeta falou, mas esse homem é você, porque a cordeirinha Urias só tinha uma esposa. Então, o que acontece? É uma situação dessa daí. Então, Davi tinha, então fica claro, até esse dia que o profeta falou com Davi, Davi não tinha consequência do pecado, certo? Errado, né? Errado. Ele não tinha uma consciência plena, os olhos dele não se abriram totalmente. Quando o profeta chegou, os olhos se abriram totalmente, ali ele ficou com uma consciência plena, entendeu? Mas ele não sabia que ele tinha pecado? Lógico que sabia. Então esse negócio que às vezes a gente não tem consciência do pecado, isso daí, você viu que até tem um texto que eu sempre leio aqui, né, que fala que a natureza, sabe, já mostra o poder, já revela a existência de Deus. Por isso o homem ele é indesculpável. E a consciência também, Deus fala pela consciência. Ainda que alguém não conhece a Bíblia, mas Deus fala pela consciência. Então uma pessoa dessa, ela pode não conhecer a Bíblia tanto quanto um estudioso da Bíblia, um pastor, mas ela sabe o que é certo e errado, até pela própria consciência. Porque Deus fala através da consciência, Deus fala através da criação. E aí então, olha o que o texto diz aqui. O pecado eu pus aqui o princípio, né? O pecado sem consciência tem consequência. Mas por que esse pecado sem consciência tem consequência? Porque na verdade esse pecado sem consciência significa um pecado sem consciência plena, né? Sem consciência plena. Agora, sem consciência nenhuma, zero de consciência, aí eu não sei o que acontece. Com certeza tem consequência também, mas aí não está se referindo a essa consequência, no caso aqui como foi a de Davi. Então olha Lucas o que diz. Lucas 12, 46 a 48. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, você vê, isso aqui já não é um texto, né, descritivo, é um texto normativo. Ele está dando uma norma aqui. Aquele, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não, isso aqui vale para todos. Isso aqui vale para todos. Isso aqui não vale para um só para a família do carcereiro, não vale só para, isso aqui vale para todos. Então, ele está dando uma norma aqui, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito lhe foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito lhe confia, muito mais lhe pedirão contas. O que nós podemos pensar aqui? Se o negócio é assim, quanto mais eu sei, quanto mais luz, quanto mais eu aprendo, quanto mais sábio eu for, quanto mais estudar a Bíblia eu estudar, mais risco eu corro. Por quê? Quanto mais eu sei, mais o juízo mais rigoroso vai ser. Bom, primeiro lugar, eu não tenho que pensar que eu vou pecar, eu não tenho que estudar pensando, não, mas eu vou pecar. Não, eu não tenho que pensar nisso.
Porque aí você faz igual aquele que pede perdão, mas deixa eu já pedir para o dia amanhã que eu vou pecar amanhã, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que a gente não deve. Agora, o segundo ponto é o seguinte: se você teve a oportunidade de aprender mais e não aprendeu, você não será considerado o poucos açoites porque tinha menos conhecimento. Creio que o menos açoite para aquele que tem menos conhecimento é para aquele que não teve a oportunidade de ter mais conhecimento. Você sabe que tem gente que não teve a oportunidade igual a outro. Você sabe que a oportunidade é uma coisa que não é igual para todo mundo. Muitos têm muitas oportunidades, outros não têm nenhuma, e outro tem uma, e se perdeu aquela uma, é só e basta. Agora, como será esses açoites? Aonde será, irmão? Não me perguntes. Não me perguntes. Olha, eu já vi pastor tentando explicar como será esse açoite, aonde será. E olha, eu vou falar para você, dá tanta heresia. É muito difícil, né? Porque é uma parábola, e também, não só por ser uma parábola, mas é que parábolas também transmitem conteúdo, também lançam princípios também. Mas é que, como será isso, é difícil, a Bíblia não esclarece muito bem. Mas espera aí. Mas uma coisa é bom a gente lembrar aqui. Eu estou terminando, irmãos. Nem vai dar para concluir isso aqui, esse princípio 24 aqui, porque ele tem alguns pontos aqui muito importantes. Essa palavra vai ser chocante, viu, irmãos? Domingo o negócio vai pegar fogo. Esse negócio é muito sério. Essa questão do pecado com mais consciência, com menos consciência, essa questão é muito séria. É muito, muito, muito séria. Então, só lendo aqui, só para dar no que a gente vai ministrar no domingo, 2 Pedro 2, 20 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe seria que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se o lamaçal. Então veja bem, se nós lermos esse versículo 20 e o 21, o que parece estar claro aqui? Parece estar claro que uma pessoa pode vir, aprender a palavra, se converter e perder a salvação, né? Parece ou não parece? Se nós lermos só o 20 e o 21. Mas, se nós lermos o contexto todo, fica muito bem esclarecido. Mas como não dá tempo da gente ler o contexto todo, só esse versículo 22, que esse é um outro texto que os erros teológicos aqui são, né? A igreja moderna acha que essa pessoa aqui está se referindo a alguém que perdeu a salvação. Mas olha o que diz o texto 22. Com eles aconteceu o que certo adágio verdadeiro: o cão voltou. Quer dizer, essa pessoa aqui era um cão que voltou ao seu vômito. Cão é crente, irmãos? Então aqui é alguém que foi para a igreja, não converteu, conheceu a palavra e continuou sem converter. A consequência será maior. Pastor, mas o inferno não é igual para todos? Parece que pelo menos não tem a Bíblia nada que diz que tenha uma repartição diferente lá. Mas o que acontece? Se a Bíblia diz que vai ter uma diferença aqui, eu creio e pronto. Por quê? Eu creio que explicar essa diferença é irrelevante, porque, veja bem, porque se a gente entra muito nisso daí, sabe aquelas pessoas que não querem aprender e quer complicar e quer pegar você como os fariseus faziam com Jesus, tentavam pegar ele num erro, sabe o que elas vão falar? Mas espera aí, se a pessoa já vai para o inferno não é igual para todos? Ou então naquele do açoite, aonde que vai ser esses açoites? Lá no céu vai ter açoite? Como é que vai ser? Depois de morrer, mesmo sendo salvo, vai ter açoite? Você viu que complicou o pregador, né? E já complicou. Entendeu? Agora a pergunta é, para que você quer saber isso? Se a sentença sua foi 40 açoites, é importante para você saber se vai ser lá no vale, se vai ser lá no Mantiqueira,
se vai ser amanhã ou depois da manhã. Tem muita importância isso aí? Eu acho que não tem muita importância. Prestou atenção? Porque tem coisas na Bíblia que não são tão claras, porque eu creio que no momento não tem nada irrelevante na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é importante, tinha que estar lá. Às vezes eu falo assim, no momento é irrelevante, né? No momento certo você vai entender. Então eu não sei explicar onde serão esses açoites, entendeu? Eu até poderia dar ali tentar dar uma esclarecida mais ou menos, mas é coisa que leva bastante tempo. Então, mas é um assunto que não está bem claro. Mas uma coisa é certa, irmão. Não interessa se o açoite vai ser na mantiqueira. Então eu posso errar. Lá na mantiqueira eu posso tomar açoite. Se fosse no vale, aí eu não ia errar não, porque eu não gosto de tomar açoite no vale. Na mantiqueira tudo bem. Veja bem, não é uma loucura? Entendeu? Então, a pessoa... eu já vi muito isso, mas onde que vai ser esses açoites? Como é que vai ser isso, meu Deus? O crente vai tomar açoite? Crente lá no céu não tem açoite. Não sei, irmãos. O que acontece é o seguinte: quem não tem vontade de mudar, quem não tem vontade de fazer o certo, quem não tem vontade de fugir do erro, quem não tem vontade de ter uma vida transformada, quem não tem vontade de agradar a Deus, quem não tem vontade de ser bênção na vida dos seus irmãos, fica atrás dessas coisinhas, dessas picuinhas. Não, mas isso aí, não. Nós não somos assim, amém? Amém? Vamos orar.